E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Bíblico. Hoje a gente vai mergulhar em um livro que deu o que falar. Pode isso, Deus. É isso aí. Esse livro aborda 5 temas polêmicos que todo cristão precisa debater e a gente vai destrinchar tudo aqui com vocês. Isso mesmo. Preparem-se para questionar, repensar e, quem sabe, até dar boas risadas, porque a fé cristã, meus amigos, é cheia de nuances, né? Sem dúvida. E para começar, vamos falar da teologia da prosperidade, um tema que sempre causa polêmica. Afinal de contas, Deus promete riqueza ou resiliência para seus fiéis. Pois é. Tem gente que jura de pé junto que a bênção financeira é um direito divino, se baseando em Malaquias 3.10, por exemplo, que fala sobre dízimos e bênçãos. E também citam João 10.10, que fala da vida abundante que Jesus veio nos dar. Mas, por outro lado, a gente tem passagens como Mateus 19.24. É verdade. Ali Jesus fala da dificuldade do rico entrar no reino dos céus, né? Exatamente. E Filipenses 4.11 e 12, onde Paulo fala sobre a importância do contentamento, de saber viver com pouco ou com muito. Ou seja, a Bíblia nos apresenta diferentes perspectivas sobre a questão da riqueza. E aí, como equilibrar essas diferentes perspectivas? Como conciliar a generosidade, a prosperidade, com a priorização do reino de Deus? É um desafio, né? Mas a gente precisa lembrar sempre de Mateus 6.33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso. Prioridades, meus amigos. E já que falamos em desafios, o que me diz da era digital e os cristãos? Postar selfies em cultos, será que é testemunho ou exibicionismo? Essa é boa. As redes sociais são uma ferramenta poderosa, mas podem ser um campo minado para a vaidade, né? Filipenses 2.3 nos convida a considerar o outro superior a nós mesmos. Será que estamos fazendo isso nas redes sociais? É verdade. Tem igrejas usando o Instagram para fazer devocionais, alcançar mais gente com a mensagem do evangelho, mas tem outras que criticam essa postura, essa superficialidade das curtidas e a busca por popularidade. O que realmente importa é a motivação por trás das nossas ações, né? Em 1 Coríntios 10.31, Paulo diz que tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Então vale a pena a gente se perguntar, minhas postagens edificam ou alimentam o meu ego? Pergunta que não quer calar. E já que estamos falando de influências, vamos para outro tema polêmico: séries e cultura pop. Será que são só entretenimento ou podem ter influência pagã? Filipenses 4.8 diz pra gente focar em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Mas a gente sabe que a Bíblia não dá uma lista do que podemos ou não assistir, né? É verdade. A gente pode se inspirar na história de Daniel em Babilônia, no livro de Daniel, capítulo 1. Ele viveu em um ambiente totalmente diferente da sua cultura, mas se manteve fiel a Deus. Exatamente. O segredo é ter discernimento. A gente precisa usar a nossa inteligência, a nossa fé, para avaliar se o que estamos consumindo nos aproxima ou nos afasta de Deus, dos seus princípios. Mas e quando a influência não é tão clara, tão óbvia? Como saber se uma série, por exemplo, está mexendo com os nossos valores? Olha, Coríntios 6.12 diz: nem tudo me convém. A gente tem liberdade de escolha, mas precisa usar essa liberdade com responsabilidade. E conversar com pessoas que a gente confia, pedir conselhos também é muito importante. Sem dúvida. Às vezes, as séries que abordam temas polêmicos podem ser um ponto de partida para diálogos importantes sobre a fé. É uma chance de a gente aplicar os nossos valores cristãos às situações complexas da vida real. E por falar em situações complexas, que tal mergulharmos no mistério do sofrimento? Por que Deus permite o mal? Essa é uma pergunta que a humanidade se faz desde sempre, né? A gente vê na Bíblia pessoas questionando Deus em meio à dor, como Jó. E até Jesus chorando diante da morte de Lázaro, em João 11.35. A dor faz parte da experiência humana, mesmo para quem tem fé. É verdade. Mas como conciliar a ideia de um Deus todo-poderoso e amoroso com a existência do mal e do sofrimento? A teologia tradicional aponta para o livre-arbítrio, a liberdade que Deus nos deu para escolher. Muitas vezes o sofrimento é consequência das nossas próprias escolhas ou das escolhas de outras pessoas. A gente lembra da queda do homem lá em Gênesis 3, né? A entrada do pecado e do sofrimento no mundo. E Romanos 5.35 fala que as tribulações produzem perseverança, experiência e esperança. Mas, convenhamos, nem sempre a gente consegue enxergar o propósito do sofrimento. Isso pode nos levar a questionar a justiça de Deus. Sim, é um desafio. A resposta cristã para essa grande questão está na cruz. Deus não é indiferente à dor humana. Ele experimenta na própria pele em Jesus. Isaías 53.3-5 descreve Jesus como homem de dores e familiarizado com a enfermidade, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, Deus não fica de braços cruzados, mas se envolve e redime o sofrimento através de Jesus. É em Cristo que encontramos a esperança de que o sofrimento não tem a última palavra. exatamente. E como disse o teólogo Timothy Keller, Deus nos dá o que precisaríamos pedir se soubéssemos tudo o que Ele sabe. É difícil entender os planos de Deus, mas podemos confiar no seu amor, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Confiar, é disso que se trata. E já que estamos falando de temas delicados, vamos para o último da nossa lista: divórcio e novo casamento. O que a Bíblia realmente permite.
Essa é uma questão que gera muita controvérsia, né? Em Mateus 19,9, Jesus diz que quem se divorcia e se casa de novo comete adultério, exceto em caso de infidelidade conjugal. Mas e na prática? Como aplicar isso nos dias de hoje? Algumas igrejas interpretam esse versículo de forma literal e proíbem completamente o novo casamento. Outras adotam uma visão mais flexível, considerando, por exemplo, o abandono por um cônjuge não cristão, como em 1 Coríntios 7,15. E tem quem defenda que a gente precisa levar em conta o contexto cultural da época em que a Bíblia foi escrita, né? Afinal, naquela época, a mulher era muito mais vulnerável em caso de divórcio. É verdade. A aplicação dos princípios bíblicos exige sabedoria, discernimento e sensibilidade. O importante é que a igreja seja um lugar de acolhimento e orientação, sem julgamentos ou condenação. Concordo. A graça de Deus é suficiente para perdoar qualquer pecado. E a igreja deve ser um reflexo dessa graça. Em João 8,11, Jesus diz para a mulher adulta: nem eu te condeno, vai-te e não pegues mais. Que linda mensagem. A igreja deve ser um hospital, um lugar onde os corações feridos encontram cura e restauração. E a gente volta com o nosso bate-papo bíblico, cheios de temas polêmicos para desvendar. Mas antes de a gente ir para o próximo da nossa lista, eu queria voltar rapidinho na questão do divórcio, do novo casamento. É delicado, né? Mexe com muita gente. É verdade. A gente viu que não tem uma resposta única para todas as situações, né? A Bíblia dá os princípios, mas como aplicar na vida real exige sabedoria, discernimento, sensibilidade. Com certeza. Cada caso é um caso. E a gente precisa ter cuidado para não sair julgando, condenando as pessoas. É isso aí. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento, de graça, de perdão. Jesus acolhia todo mundo, sem distinção, né? Sem dúvida. E, sabe, pensando em tudo que a gente já conversou hoje, me deu um estalo. Será que a gente não tem medo de questionar a nossa fé? Interessante. Você acha que a gente prefere se agarrar em respostas prontas do que se aventurar em águas mais profundas? É, pode ser. Às vezes não é mais fácil seguir um manual de instruções do que encarar o mistério, a complexidade da fé. Mas a verdade é que a fé cristã não é uma ciência exata, com fórmulas prontas para tudo. É como se a gente tivesse medo de abrir a caixa de Pandora, né? De encontrar perguntas difíceis, dúvidas, aquelas que podem abalar as nossas certezas. Mas, e se a gente encarasse essas dúvidas como oportunidade de crescimento, de amadurecimento? Nossa, seria incrível. Porque, vamos combinar, a gente cresce muito mais quando sai da zona de conforto. A fé não é estática, ela é dinâmica. Ela se alimenta da busca, do questionamento, da reflexão. É verdade. E como a gente pode fazer isso na prática? Como cultivar essa postura de questionamento sem cair no relativismo, na ideia de que tudo vale? Acho que a chave é a humildade. Reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que a nossa compreensão da Bíblia é limitada e está sempre em construção. A gente precisa se livrar da arrogância de achar que tem a verdade absoluta, né? A Bíblia é um livro riquíssimo, cheio de nuances e interpretações. É preciso estudar, pesquisar, se aprofundar, mas sempre com a mente aberta, disposta a aprender. Exatamente. E o diálogo é fundamental nesse processo. Conversar com pessoas que pensam diferente da gente, que têm outras perspectivas, outras experiências de fé, nossa, isso enriquece demais a nossa visão. A Bíblia fala que o ferro afia o ferro, né? É no atrito, no confronto de ideias que a gente cresce e lapida as nossas convicções. É sobre isso. E essa conversa toda me fez pensar em como a gente usa a internet, as redes sociais. Será que a gente está aproveitando esse espaço para ter diálogo, trocar ideias? Ou só para ficar na nossa bolha? Olha, essa é uma questão que mexe muito comigo. A internet tem um potencial enorme para conectar as pessoas, promover o debate. Mas também pode ser usada para criar muros e isolar a gente em grupos que pensam igualzinho a nós. Verdade. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha do tribalismo digital, né? Onde a gente só se relaciona com quem concorda com a gente. E aí a gente acaba demonizando quem pensa diferente. E a internet pode ser um campo tão fértil para o diálogo, para empatia, para construir pontes. Sim. A gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência de que as redes sociais são um espaço público e que as nossas palavras têm poder. A gente precisa pensar antes de postar, se perguntar: será que essa mensagem contribui para o diálogo, para a compreensão, ou só aumenta a polarização? Faz sentido. Responsabilidade com o que a gente posta, com o que a gente compartilha. Porque as nossas palavras podem ferir, podem destruir, mas também podem construir, podem curar. E é importante a gente lembrar, né, que as redes sociais não são a vida real. A gente precisa ter contato com gente diferente da gente, sair da nossa bolha, experimentar a diversidade do mundo. A fé cristã não é uma bolha isolada, né? Ela se alimenta do contato com o outro, com o diferente. É verdade. A gente precisa ter essa coragem de ser contracultural nesse sentido. Em vez de usar as redes sociais para alimentar o ódio, o preconceito, a intolerância, vamos usar para espalhar amor, compaixão e esperança. Isso aí. Usar a internet como um instrumento de paz, de diálogo, para construir um mundo mais justo e fraterno.
e levar essa postura para todos os âmbitos da nossa vida, inclusive para os debates sobre os temas polêmicos que a gente está tendo aqui hoje. Com certeza. Falando em temas polêmicos, vamos voltar para nossa lista. A gente ainda tem muita coisa para conversar. O próximo é um que mexe com a gente desde criança. O medo do inferno. Nossa, esse tema pode gerar tanta ansiedade, né? Crescemos ouvindo histórias sobre o inferno, o fogo eterno, o sofrimento sem fim. E é normal a gente se perguntar, será que Deus, que é amor, seria capaz de condenar alguém a um destino tão terrível? De volta para o nosso bate-papo bíblico. E que conversa boa, hein? A gente mergulhou em cada tema polêmico. É verdade, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Esses questionamentos nos ajudam a crescer na fé, né? A gente está falando do inferno antes do intervalo, um tema que sempre gera muitas dúvidas, né? Sim, a ideia de um lugar de tormento eterno, de sofrimento sem fim, é assustadora. A gente se pergunta se um Deus de amor seria capaz de condenar alguém a um destino tão terrível. Eu me pego pensando nisso às vezes. Eu me sinto até meio culpado por questionar, sabe? Como se duvidar da doutrina do inferno fosse errado. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode simplesmente ignorar essas questões. Elas existem e a gente precisa lidar com elas. Com certeza. A fé não é cega, ela se alimenta da busca, do questionamento. E no caso do inferno, a gente vê diferentes interpretações dentro da própria tradição cristã. É verdade. Uns defendem a ideia do inferno literal, um lugar de tormento eterno. Outros acreditam que o inferno é uma metáfora para a separação de Deus, a ausência do seu amor. Exatamente. E tem quem diga que a gente precisa considerar o contexto histórico e cultural da Bíblia, né? Naquela época, as pessoas tinham uma visão diferente sobre a vida após a morte, então quem sabe a gente precise reinterpretar a doutrina do inferno à luz do que a gente conhece hoje. Faz sentido. Afinal, a nossa compreensão da fé não é estática, né? Ela evolui com o tempo. O importante é a gente não se prender a dogmas, a respostas prontas, mas se manter aberto ao diálogo, à busca pela verdade. E, acima de tudo, confiar no amor de Deus, que é infinito e incondicional. Essa é a mensagem central, né? O amor de Deus. É isso que importa. No fim das contas, se a gente se apegar ao amor, a gente não precisa ter medo de questionar, de buscar, de se aprofundar na fé. E essa busca, esse questionamento, só nos aproxima de Deus. A fé que não se questiona, que não se confronta com a realidade, corre o risco de se tornar superficial, sabe? É verdade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um bate-papo bíblico e esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. Lembre-se, não tenham medo de ter dúvidas, de questionar, de buscar. A fé autêntica não tem medo da verdade. É isso aí. Até a próxima, pessoal.